Hoje, então, o tema da nossa aula é trabalhar com a Lei de Abuso de Autoridade. Então, nós vamos trabalhar com os aspectos relevantes e novos aspectos trazidos pela Lei 13.869 de 2019, revogando, deixando para trás a nossa leizinha anterior, lá de 1965, uma lei já há muito tempo ultrapassada. Então, com um viés de modernizar a legislação, o nosso poder legislativo construiu uma nova lei, naturalmente baseada na lei antiga, com o objetivo de evitar os arbítrios, os excessos do poder público. Então, olha só, quando a gente fala em abuso de autoridade, nós já trabalhamos aqui com o primeiro ponto. O termo ab significa excesso. Então, olha só, a lei ela surge num contexto que tem por objetivo evitar os excessos da autoridade. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro aspecto. E por que que isso existe? Porque a Constituição Federal, lá no seu artigo 37, ela estabelece os princípios básicos relacionados à administração pública. Então, o serviço prestado pela administração pública para com os indivíduos, para com os cidadãos, para com os civis, ele precisa ser praticamente perfeito. Precisa respeitar lá os tão conhecidos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sempre que nós temos uma violação aos princípios constitucionais da administração pública, nós temos um serviço que não é zeloso para com o jurisdicionado, para com o cidadão. E nesse aspecto, o legislador procurou punir algumas condutas aqui de dentro que violam o princípio ou os princípios da administração pública, uma vez que, quando praticadas com excesso, serão consideradas criminosas. Então, nós vamos passar aí pelas 45 condutas possíveis de serem incriminadas pela lei de abuso de autoridade. Legal? Então vamos lá para a análise específica da nossa lei. Então vejam só, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, olha só, uma primeira situação aqui é que, para praticar o abuso de autoridade, a pessoa pode ser servidora pública ou não. Já a gente chega na situação envolvendo os sujeitos do crime. Onde eu quero chegar com vocês aqui é justamente que o indivíduo ele precisa estar no exercício das suas funções ou estar atuando em razão dessas mesmas funções. Legal? Esse é um grande ponto. Porque nesse contexto nós já afastamos a responsabilidade pelo abuso de autoridade daqueles indivíduos que já estão aposentados, que já não mais possuem vínculos com a administração pública. Tranquilo? Olha só, o parágrafo 1º, ele traz uma situação inovadora, uma situação que é muito importante, porque é aqui no parágrafo 1º que nós definiremos a forma de conduta do agente. Então, olha só, vamos lá. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, olha só, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, olha só, para que a gente consiga materializar o crime de abuso de autoridade, nós precisamos do que a doutrina chama de dois dolos. Nós precisamos de um dolo geral, que é o dolo específico de praticar a conduta, mas nós também dependemos da ocorrência de um dolo específico. Tá, professor, mas qual é a essência desse dolo específico? Vem comigo aqui. O dolo específico tem que ser para prejudicar alguém,
para satisfazer um capricho pessoal e ainda beneficiar a si ou a terceiro. Benefício próprio ou de outrem. Então, olha só. Para que nós vejamos o crime de abuso de autoridade, eu preciso de uma conduta tipificada dentro da lei de abuso de autoridade, mais a presença do dolo geral, a vontade específica de praticar a conduta, mais o dolo específico, prejudicar outra pessoa, satisfazer um interesse ou capricho pessoal, ou benefício próprio ou de outra pessoa. Legal? Então essa é a primeira grande sacada que nós temos que observar aqui. Tudo bem? Beleza? Então, para que a conduta seja praticada, eu dependo da ocorrência do dolo geral, com a vontade de praticar a conduta, mais o dolo específico. Isso é elementar, ok? Vamos lá. Avançando, a gente vai ver uma questão do parágrafo 2º, que também é outra situação muito relevante. E deixa eu chamar a sua atenção aqui para um aspecto. Se eu puder apostar em questões a serem cobradas acerca do abuso de autoridade, são questões até o artigo 8º. Por quê? Porque os crimes estão sofrendo um intenso questionamento acerca da sua constitucionalidade. Olha o parágrafo 2º aqui. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Meu amigo, vem comigo aqui. A divergência na interpretação da lei não é crime de abuso de autoridade. E nesse aspecto eu vou te chamar a atenção aqui para o seguinte sentido. Nós temos duas situações aqui que são os chamados crimes de... Vou colocar aqui 2 pontos e aí vou trabalhar com as espécies. Crimes de hermenêutica e crimes de exegese. No que consiste a hermenêutica e no que consiste a exegese? Olha só. A hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação, enquanto que a exegese é o ato de interpretar. É a prática da ciência. Então, olha só. O seu examinador pode cobrar o seguinte: é correto afirmar que a lei de abuso de autoridade pune os crimes de exegese ou pune os crimes de hermenêutica? Não. Questão errada. Por quê? O artigo 1º, parágrafo 2º, estabelece que a divergência na interpretação não configura abuso de autoridade. Então, como que isso também pode aparecer na prática? Olha só, a diferença, a divergência na interpretação, é natural que ela não seja criminalizada. Pensa comigo o seguinte, imagina que um juiz de direito, ele analisando uma determinada situação, ele determina a prisão do indivíduo, ele decreta a prisão preventiva do cidadão. Ele entende que os elementos estão previstos, ele fundamenta a sua decisão e decreta a sua prisão. Aquele mandado de prisão é cumprido e, posteriormente, a defesa invoca um habeas corpus postulando a liberdade. O Tribunal de Justiça, pensando de maneira diversa, entende que não há motivos para a prisão. E o que ele faz? Revoga aquela prisão preventiva outrora concedida. E aí, nesse caso, o juiz de primeiro grau cometeu abuso de autoridade? Não. Por que não cometeu abuso de autoridade? Porque trata-se de divergência no ponto de vista de interpretação. Então, quando você estuda lá o direito penal, o processo penal, enfim, existem determinadas situações que trazem 2 ou 3, até 4 posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. A filiação a um deles não quer dizer necessariamente que a autoridade está abusando do seu poder. Significa que ela está se filiando a uma determinada matriz doutrinária ou jurisprudencial. Isso mora lá no campo da interpretação. Então, o tipo de interpretação a ser aplicada não configura crime de abuso de autoridade. Tranquilidade? Então, vem comigo aqui e vamos avançando. Olha o artigo 2º.
Agora sim vamos falar dos sujeitos. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. E o parágrafo único: reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, olha só, esse artigo 2º ele demonstra um excesso de cautela do legislador. Por quê? Só o caput do artigo 2º já seria mais do que suficiente para dispor quem são os agentes que praticam o abuso de autoridade. Mas aí ele vem nos seus incisos, ele fala, ó, qualquer autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, que trabalhe lá na administração direta ou indireta, fundacional, enfim. E aí ele traz aqui, ó, compreendendo, mas não se limitando a. Então daí ele traz uma série de poderes ali, de membros de determinados poderes, que não se limitam a essas situações. Então, esse rol dos incisos aqui do artigo 2º, ele é um rol não taxativo. Por quê? Porque ele fala, não se limitam a essas autoridades, não se limitam a esses cargos. E aí ele vem em complemento no parágrafo único, e perceba o seguinte, esse parágrafo único, ele é quase que uma reprodução lá do artigo 327 do Código Penal, que você já tem o conceito em mente, no sentido de que considera-se agente público aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então aqui o legislador ele vem com excesso de cautela, porque ele quer blindar, de certa forma, as pessoas que praticam o abuso de autoridade. Tranquilo? Outra questão que pode ser cobrada. Pela letra da lei, pessoa jurídica vai praticar crime de abuso de autoridade? Não, não vai praticar. Por quê? É sujeito ativo qualquer agente público. Então aqui nós estamos diante daquele servidor. Então a gente já afasta aí a possibilidade da pessoa jurídica praticar o crime de abuso de autoridade. Outra coisa, um particular pode praticar abuso de autoridade? Resposta aqui, ela é positiva, mas depende. O particular ele pode praticar o crime de abuso de autoridade desde que ele haja em concurso com um servidor, com um agente público, e desde que esse particular tenha ciência da condição de agente público daquele que pratica a conduta em coautoria. Tudo bem? Então vamos recapitular, vamos colocar isso no quadro? Olha só. Particular pratica abuso de autoridade? Vamos colocar o seguinte aqui, ó. Vamos colocar as duas vertentes. Vem comigo. Sozinho? Não. Sozinho não. Por quê? Porque se ele está agindo como particular, ele não consegue adentrar a condição de agente público. Beleza? Agora, se ele agir em coautoria com agente público, a resposta é... Vamos lá, vou colocar a cabeça para funcionar. A resposta é positiva. Mas vamos colocar a ressalva. Desde que conheça a situação do coautor. Beleza?
Então, o particular pratica, sim, o crime de abuso de autoridade, desde que em coautoria com o agente público e desde que ele conheça a situação do coautor. Beleza? Essa é uma questão que não é trabalhada com a lei de abuso de autoridade. É uma situação que é trazida por empréstimo lá do artigo 30 do Código Penal. Tudo bem? Da comunicação das elementares dos envolvidos. Então, fica atento com esta situação. Tranquilidade, vamos lá. Artigo 3º. Falando aqui da ação penal, essa parte é muito legal. Vem comigo aqui, ó. Os crimes previstos nessa lei são crimes de ação penal pública incondicionada. Crimes suscetíveis de ação penal pública incondicionada. Significa dizer que o Ministério Público, para atuar, o Ministério Público como titular da ação penal, não depende de nenhuma condição para ingressar em juízo. E aqui pode parecer ou pode vir como uma confusão, porque a Lei 4898/65, ela trazia o direito à representação, mas era o direito à representação como o sentido de trazer a notícia criminis, e não como uma representação, como uma condição de procedibilidade, tá? Então, por favor, lembre-se disso. No abuso de autoridade, todas as condutas são suscetíveis de ação penal pública incondicionada, beleza? Eu vou grifar aqui no material para que vocês nunca mais esqueçam, tá? Tá, professor, mas são todos os delitos da lei de abuso de autoridade? Sim, todos os delitos da lei de abuso de autoridade são suscetíveis de ação penal pública incondicionada. E aí, olha o parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então vem comigo aqui, olha só. O artigo 3º, parágrafo 1º, está estabelecendo que, se o Ministério Público permanecer inerte, o particular pode ajuizar uma ação em substituição. O que é isso, gente? Isso aqui consagra-se a ação penal privada subsidiária da pública. Isso aqui também é um excesso de cautela do nosso legislador, porque disposição idêntica já é trazida pelo artigo 29 do Código Processual Penal. Tranquilo? As questões muito fáceis até aqui são situações que, quando você vê algo na mídia sobre a lei de abuso de autoridade, você fala, pô, isso aqui é de cair o cabelo. Não, não é. São questões simples, percebam. Até agora nós viemos com meras reproduções tautológicas de outras normas. Então, se o Ministério Público não ajuiza a ação no prazo legal, o particular pode fazê-lo. Aqui nós temos duas questões importantes. Se o Ministério Público, titular da ação penal via de regra, se ele opta por devolver o caderno de investigação para a delegacia para novas diligências, cabe ao particular intentar a ação penal substitutiva ou ação penal privada subsidiária da pública? Não. Nesse caso, não. Por quê? Embora o Ministério Público não tenha oferecido a denúncia, ele está agindo, ele está fazendo alguma coisa. Então, a ação substitutiva aqui, ela só cabe para o caso de inércia absoluta, se ele não fizer nada. Tudo bem? E esse mesmo raciocínio se aplica para o caso de pedido de arquivamento. O Ministério Público recebeu o caderno de investigação, analisou, falou, porra, no meu ponto de vista isso aqui não é crime, e submete ao crivo judicial para o arquivamento. Lembrando que o artigo 28A do Código Processual Penal hoje está com a eficácia suspensa. Nesse sentido, nós temos a validade do dispositivo anterior. Então, ainda não é o Ministério Público quem arquiva. Então, hoje o Ministério Público postula, promove pelo arquivamento
e submete ao crivo judicial. E aí o magistrado despacha autorizando ou não autorizando o arquivamento, beleza? Tranquilo? Então, se o MP pede o arquivamento, não cabe a ação penal substitutiva. Por quê? Porque ele está agindo, ele não está inerte, beleza? E aí o parágrafo 2º traz uma regra acerca do prazo que é de natureza decadencial. A ação privada será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que esgotar o prazo de oferecimento da denúncia. Gente, que prazo é esse? Olha só, lá pela lei antiga, o prazo era de 48 horas. Mas olha só, isso tudo aqui foi revogado, tá? Tá, o que vale hoje então? Hoje vale o prazo de acordo com o artigo 46 do CPP, ou seja, prazo de 5 dias se o réu está preso ou 15 dias se o investigado, acusado, enfim, estiver solto. Tudo bem? Beleza? Fiquem atentos aí com relação a esses prazos, muito importante. Show de bola? Vamos adiante. Olha só, os efeitos da condenação. Esses efeitos aqui, gente, eles são efeitos extrapenais. Por quê? Eles não se aplicam, ou os efeitos não são automáticos com a pena. Muitos desses efeitos que nós vamos ver agora aqui no artigo 4º, eles eram efeitos penais também pela lei antiga. Agora não, agora tratam-se de efeitos paralelos. E olha só, os efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Então, o que nós temos aqui? Os efeitos decorrentes da condenação. Legal. Mas, gente, percebam aqui que o magistrado ele vai fixar na sentença o valor mínimo para essa reparação. Tá, então o magistrado fixa, mas quem postula, quem requer o arbitramento desses valores? Aqui nós já começamos um pouco com o embate doutrinário. O que tem prevalecido hoje, tá? Tem prevalecido que esse requerimento para arbitramento de valores, de indenizações decorrentes daquele ato, devem estar contidos na denúncia, tá? Nós temos dois entendimentos diferentes. Vou passar o que prevalece e um que é minoritário. Então, o que prevalece é que o requerimento para essa indenização, que funciona como um efeito extrapenal, ele deve estar contido na denúncia para quê? Para que o réu se manifeste sobre ele dentro de sua defesa e tenha oportunidade também de sobre isso se manifestar ao longo da instrução processual. E tanto é assim que, olha só, a súmula 131, que só vou complementar, essa súmula 131 é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Traz a seguinte redação: para que o juiz possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, é necessário que a denúncia contenha pedido expresso nesse sentido, ou que a controvérsia dessa natureza tenha sido submetida ao contraditório da instrução criminal. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, o entendimento majoritário é que deve estar contido na denúncia o pedido. E o entendimento minoritário entende, ó, esse pedido tem que estar contido em momento anterior à sentença, para que não cause a chamada surpresa processual. Então, a acusação teria que apresentar esse pedido até as alegações finais, porque após as alegações finais do MP, nós temos as alegações finais por parte da defesa. E daí, a partir disso, ele teria a oportunidade de se manifestar. Tranquilo? Segunda situação aqui. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Gente, por favor, guardem aí esse prazo.
porque eu tenho certeza absoluta que nós teremos questões nesse sentido. Então, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, que funciona lá como um efeito extrapenal da sentença que condena o agente por abuso de autoridade, ela pode inabilitar o agente pelo período de 1 a 5 anos. Fechou? E olha a marcação que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou deixar o inciso 2 e 3 marcados, vocês já vão entender por quê. O inciso 3 fala que um outro efeito é a perda do cargo, mandato ou função pública. Mas olha só, o parágrafo único ele já vem e já te deixa ciente da situação, que ele estabelece o seguinte: os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não serão automáticos. Eles precisam ser declarados motivadamente na sentença. Beleza? Então, olha só, olha que questão importante. Então, nós temos o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 4º, que eles trazem situações um pouco mais agressivas, efeitos extrapenais um pouquinho mais agressivos para o agente, que podem gerar a inabilitação, a impossibilidade de acessar um cargo público pelo período de 1 a 5 anos e a perda desse cargo, mandato ou função pública até então exercida. Mas para essas duas últimas situações, para as situações do inciso 2 e 3, só haverá a aplicação dessa penalidade se o indivíduo for reincidente em abuso de autoridade. Tudo bem? E a aplicação também não será automática. A aplicação depende de uma decisão motivada do magistrado. Legal? Vocês conseguiram compreender bem essa parte dentro do sujeito, dos efeitos extrapenais, quem é agente público aos olhos da lei? Eu tenho certeza que sim.